Para mim, Product Sense, ele é músculo. Ele não é dom. Então dá para treinar. Product Sense, pra mim, é igual curiosidade e é buscar por referência, que é, no fim, criatividade. Porque pensa num quarter. Se você revisita uma métrica e faz questionamentos sobre ela semanalmente, estou nem falando diariamente, você vai fazer isso 12 semanas, 12 vezes. Então, é isso. Isso vai te dar o quê? Mais embasamento, vai te dar mais poder de comparação. Tem gente que pensa diferente de você no mundo e muitas vezes está construindo produto para essas pessoas. Então, tem gente que eu sigo só para passar raiva. Nunca vi alguém que tem muito senso de produto e pouco pensamento crítico. Nunca. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e o meu São Paulo só tá me dando tristeza, putz grila. E eu sou a Ix e hoje eu não esqueci um elemento aleatório ao fundo do vídeo. Hã? Assiste lá o podcast passado que você vai ver que tem alguma coisa que normalmente não está e que tá lá. Agora é isso. Tem que botar o jogo em 7 erros. Easter eggs. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre Product Sense. O que é? Onde vive? Como que exercitar? Come. É igual avaliar? Como avaliar? Fica aí que você vai ver a gente falando sobre. Mas antes de irmos pro jabá e pra pauta, a gente queria mandar aqui um abraço pro nosso querido ouvinte Carlos Bronze, lá do grupo também, da Arena no WhatsApp, que semana passada fez um produtinho pra gente acompanhar a evolução dos produtos da semana, e ele tá atualizando lá com todos os episódios. A gente vai deixar o link aqui nos comentários, a gente postou também nos nossos LinkedIns, então vejam lá que ficou muito legal. E recadinho de sempre, não esquece de ir lá, deixar o seu like, dar o seu comentário, a sua avaliação do episódio, qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, na Apple Podcast, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E antes de eu falar para você curtir e compartilhar, eu queria falar aqui que agora, primeiro eu tô feliz pelo Carlos Bronze, pelo nosso produtinho, primeiro produto derivado do podcast. Produto do Mas produto. Tô triste. Produto. Mas eu tô triste, é que ninguém comentou no último episódio no Spotify. Então, assim, gente, a gente ano passado ficou no top 10% lá, sei lá, alguma coisa do tipo, dos podcasts mais comentados. Então, assim, se deixar a gente lá sem comentário em um episódio é sacanagem, né? Então, não esquece de curtir e compartilhar com uma pessoa para você ajudar o podcast chegar em mais pessoas ainda, mais pessoas mandarem produto da semana, e vai aparecer mais produtos da semana lá no produtinho do Carlos, e você ajuda a gente a espalhar a mensagem da... Eu vou dar até uma colher de chá, mas eu não ouço no Spotify. Comenta no YouTube, então. Você tem conta no YouTube. Eu tenho certeza que você tem conta no YouTube. Então vai lá, abre o YouTube agora, Papo na Arena, e deixa seu comentário para esse episódio. Muito bem, Jabazex da semana. Jabazex, curso novo na área, a gente já comentou sobre isso, mas dia 7 de fevereiro vai ter o curso de cursor para PMs. A gente até comentou um pouquinho aqui no último episódio, como que estava usando o Cloud Code, né, junto com o cursor. E assim, eu achava que eu estava mexendo um monte no cursor. Aí, cara, eu fui ver o setup do Lucas um dia que a gente estava conversando, eu falei, puta que pariu, meu irmão. Sentiu um amador. Pra quem não sabe, o Lucas já esteve aqui no podcast, ele é GPM no iFood, e ele é um dos responsáveis pelo ILO lá, AI do iFood. Manja um bocado, viu? Então, assim, vagas estão acabando, a gente tem 3 vagas que são exclusivas para novos assinantes, e se inscreve e garante. E mês que vem eu já tô aqui, né? Já estamos em fevereiro. Mas março também vai ter um outro curso que eu vou já deixar a cenoura aqui, só vai faltar a data, que vai ser comigo e com a Ix sobre o quê? Sobre até o último episódio que a gente falou sobre Cloud Code. Então vai ter um Cloud Code para PMs também, vai ser em março. Estamos esperando a Ix aí. Então comenta no episódio, Ix, divulga a data logo aí que você pode, para a gente oficializar a data, tá bom? E se você quiser participar de todos os nossos cursos,
dos eventos, ter acesso à nossa comunidade exclusiva, e onde que a galera troca altos assuntos lá, é só assinar a Arena. E ouvinte tem o quê? R$ 150 de desconto. Você ainda consegue parcelar em 12 vezes. O link vai estar nos comentários e na descrição aí, ou qualquer coisa é só mandar pra gente lá no Instagram, no Twitter, no Threads, onde você queira, que a gente manda o link também. Beleza? Beleza! Vamos lá pra pauta? Bora lá! Boa! No programa de hoje, a gente vai falar sobre como avaliar Product Sense, que é um tema recorrente aqui no programa, né? Às vezes a gente sabe que é um tema meio esotérico, e a gente vai fazer isso a partir de um texto do Vivek Kumar, que é Product Lead na Circles, e o nome do texto é The Product Judgment Test. E o Product Judgment Test é uma proposta do Vivek para analisar Product Sense sob uma definição muito específica, que é: com que frequência você está correto nas suas decisões de produto? E pro Vivek, um Product Sense é sobre estimar incerteza com precisão. Gostei dessa frase. Conseguir prever um pouco o comportamento do usuário e do mercado antes mesmo de lançar. Então, você tem capacidade de calibrar a sua confiança pessoal com realidade e identificar vieses e aprender com eles. Né? A gente fala bastante sobre isso aqui também. A gente vai deixar, né, o link pro texto explicando o teste e tudo mais. É uma planilha que ele montou com exemplo. E até o que a gente foi na onda do Carlos também, a gente também vibe codou o produtinho para você fazer o seu, para você acompanhar o seu Product Sense. Mas, enfim, em resumo, o teste é você fazer suas previsões antes de lançar algo, com variáveis como tamanho da interação ou confiança, né, tendo diferentes pesos. Depois de um tempo, quando tiver os resultados, você ir lá e confrontar com o que você previu, com expectativa versus realidade. Agora, é muito louco, né, que a gente vive um mundo que a gente talvez não precise mais de planilhas para ficar preenchendo. Vou fazer um site no lugar da planilha. Que interativa. Boa, mas pra gente começar a discussão, Arthur, o que você acha, você até comentou aí, da definição de Product Sense do Vivek, porque eu acho que é um bom ponto de partida. Sim, cara, eu gostei e eu listei mais algumas coisas aqui também para mim. Assim. Para mim, Product Sense, ele é músculo. Ele não é dom. Então dá para treinar. E a sua capacidade de dizer com embasamento por que algo é bom ou ruim. E aí, sem sombra de dúvidas, eu adorei a frase que ela disse: estimar incerteza com precisão. Só antes de você seguir, eu gosto muito que você falou de que Product Sense não é dom, é treinamento, porque isso vale pra tudo, né? E é uma analogia que eu gosto muito do esporte, assim, que, cara, você pode ter um talento natural pra alguma coisa, mas a pessoa talentosa e preguiçosa vai ser superada por alguém que com menos talento, mas que vai trabalhar duro. Eu acredito muito nisso. Obviamente que o talentoso que trabalha duro, aí o céu é o limite pra ele, né? Mas isso vale pra qualquer conhecimento no limite. É isso. E para você, o que é Product Sense? Qual é a sua definição? Cara, eu gostei da definição que você deu, que é você conseguir olhar para algo e criticar ou dar sua opinião de forma embasada, sabe? Saber dizer o porquê algo, você gostou de algo ou você não gostou de algo no limite. Mas eu, entrando na definição dele aqui de dizer com que frequência você as decisões de produto que você toma estão corretas, eu acho que é uma forma de você framear esse negócio, que eu acho interessante, no fim, principalmente de você fazer uma previsão, ir lá e voltar. Eu só acho ela meio perigosa. E quão frequentemente você está certo, porque, imagina, no limite, isso é uma forma de avaliação da pessoa. Eu acredito muito que se você der os incentivos para as pessoas, elas vão corresponder de acordo com os incentivos. Então, se você dá um incentivo para a pessoa, você vai ser recompensado quanto mais certo você tiver. Isso faz com que as pessoas naturalmente vão buscar coisas que elas têm maior nível de certeza, bets mais seguras, ou vão passar muito tempo em discovery para ter certeza de algo antes de fazer alguma coisa, que para mim
não é a intenção do negócio, sabe? Seriam outcomes subótimos aqui. Então eu gosto da provocação dele, eu só tenho esse receio de, será que esse é o melhor jeito da gente framear esse negócio? Eu gosto mais do que a gente falou aqui de, cara, como você faz melhores avaliações. Mas eu acho que aqui, no fim, ele tá tentando dar quantitativo para algo que é muito qualitativo, no geral, o que eu gosto. Então acho que é uma forma de tentar isso, sabe? Você já até entrou um pouquinho na pergunta, né, sobre tipo, estar certa é a melhor métrica ou não para avaliar isso. Eu não sei se estar certo é a melhor métrica, mas acompanhar com a maior frequência possível, 100%. É isso, eu gostei muito do framework de análise do negócio. Que se a gente parar para pensar, não foge do ritmo, ritual e responsa, que eu já falei em trocentos episódios aqui também, do bom dia métricas, e que, mais uma vez, podem parecer coisas super simples, só que é isso, te dá o quê? Te dá, tipo, possibilidade de estimar, né, a incerteza ali, olhando o que você já vivenciou, olhando tendências, olhando o que aconteceu, e aprimorar o seu taste, né? Aprimorar ali o seu conhecimento e o seu senso de produto. O que eu acho que é legal do framework do Judgment Test é que algo que eu acho que é comum é a gente definir uma métrica de sucesso ou uma série de métricas quando a gente vai lançar o negócio. Eu acho legal as cores que ele dá para esse negócio, dando pesos diferentes para o tamanho do negócio que você está fazendo e para o nível de certeza, porque às vezes a gente cospe um número embasado, mais embasado ou menos embasado, mas você formalizar. Eu tenho, cara, 50% de certeza nisso daqui. Eu tenho 90% de certeza nisso daqui. Te faz refletir sobre, sabe? E até no texto tem. Cara, você deveria pensar 2 minutos sobre isso daqui, tá ligado? E é isso, são 2 minutos para você pensar tudo que você já ouviu sobre aquela iniciativa, sobre aquela feature, sobre aquela mudança que você está fazendo, te dá qual nível de confiança no que você está fazendo. E para mim, a outra coisa que é super importante e que muitas vezes acaba sendo negligenciada é não adianta você prever. Você tem que ir lá, dar uma data de quando aquilo você vai ter aquele número e voltar para analisar. Que ele também fala, tipo, o importante é esse ciclo, de fato, de feedback que O você ir ciclo. calibrando. E para mim, mais uma vez, esse lance de acompanhamento e de você criar o seu ritmo, ritual e responsa assim, das coisas, potencializa muito isso, assim, potencializa você aumentar o seu senso de produto. Por quê? Porque pensa num quarter. Se você revisita uma métrica e faz questionamentos sobre ela, gente, você vai fazer isso semanalmente, estou nem falando diariamente. Você vai fazer isso 12 semanas, 12 vezes. E ainda isso, você fazer, tipo, dias úteis, não precisa nem ser todos os dias úteis. Você já vai fazer isso uma caralhada de vezes também. Então, é isso. Isso vai te dar o quê? Pô, mais embasamento, vai te dar mais poder de comparação e vai aprimorar ainda mais o seu produto. E outra coisa também que eu fiquei lembrando e pensando muito sobre isso foi sobre como, tipo, contas de padaria estão atreladas nisso também, sabe? De, tipo, quanto mais senso de produto você vai tendo, mais você consegue tipo, calibrar com toda a sua experiência, a sua expertise, com o seu repertório, isso, e que muitas vezes a gente fala, as pessoas falam, quero fazer lá vírgula, 200 estudos, 200 contas, e aí chega alguém e faz, isso aqui, ficou lá, pum, e o número fica bem parecido também. Então, acho que isso tudo é uma combinação. E para mim, uma outra coisa que eu gosto muito quando a gente está falando de senso de produto é uma definição, inclusive, esqueci o nome dela, deixa eu lembrar, anotei aqui. Da Nikkei Starstad, que é do VP do Duolingo lá, e ela fala bastante sobre isso. E uma coisa que ela fala é que, cara, senso de produto é pensamento crítico. Então, para mim, essas coisas estão altamente conectadas. Nunca vi alguém alguém que tem muito senso de produto e pouco pensamento crítico. Nunca. Faz sentido. E eu acho que conecta um pouco do que eu também enxergo como Product Sense, que é menos uma definição, né? Você tinha perguntado mais cedo de qual é a minha definição, mas é que eu acho que é menos uma definição e mais a forma como eu olho, que é
Cara, Product Sense pra mim é igual curiosidade e é buscar por referência, que é, no fim, criatividade. Então, uma coisa puxa a outra ali, de certa forma, acho que eu já falei aqui no podcast até que eu acredito muito que criatividade, de novo, também tem pessoas que são mais criativas por natureza, mas pra mim criatividade é você ter um montão de referências e que vão formando sinapses na sua cabeça e que você vai conseguir fazer conexões que pessoas que têm menos referência não vão conseguir. Que no fim vem muito da curiosidade, de você explorar coisas diferentes sem necessariamente uma explicação, um motivo, porque aquilo vai ser útil em algum momento. E voltando às analogias esportivas aqui, muita gente não sabe, mas quando eu era criança eu andava de skate. E o negócio que o skate faz com a sua cabeça é você olhar o mundo todo sob a perspectiva de isso aqui é um obstáculo que eu poderia dar uma manobra? Eu enxergo isso até hoje mesmo, eu tendo parado de andar de skate quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos de idade, né? E pra mim, Product Sense é muito sobre você olhar o mundo sob a perspectiva de produto da mesma forma que o skatista enxerga o mundo procurando onde dar uma manobra, sabe? E o negócio que o skate faz com a sua cabeça é você olhar o mundo todo sob a perspectiva de isso aqui é um obstáculo que eu poderia dar uma manobra? Eu enxergo isso até hoje mesmo, eu tendo parado de andar de skate quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos de idade, né? E pra mim, Product Sense é muito sobre você olhar o mundo sob a perspectiva de produto da mesma forma que o skatista enxerga o mundo procurando onde dar uma manobra, sabe? É você olhar outros produtos e ver o que tá por trás deles, sabe? Ou olhar coisas no mundo e fazer questionamentos de produto daquilo. Então, pra mim tem a ver com isso. Caraca, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Product Sense é igual andar de skate. Entrar aonde você pode fazer manobras pelo mundo. Olha só, cara. Mas tá bom, vamos lá. Como você já até começou a falar um pouco também, mas como que se julga Product Sense? Essa é a parte interessante, né? Porque o teste visa você pegar justamente essa parada que muitas vezes é esotérica e conseguir dar um quant pra ele. Mas pra mim, pensando mais fora do teste, dia a dia, acho que tem dois momentos, né? Quando você tá conhecendo uma pessoa, então você tá entrevistando um candidato, por exemplo. Pra mim, tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, que é como eu consigo enxergar os níveis de curiosidade e referência dessas pessoas. Então, cara, quando a pessoa tá contando um case que ela já passou, ou até um case de exercício de uma entrevista, como que essa pessoa chegou nessa solução, sabe? O que ela me contou de fui por esse caminho porque eu já vi um app que é parecido com isso e fui nessa coisa, ou eu já fiz algo nessa linha por causa disso. Então, como que a pessoa chegou nas soluções ou na quebra de problema dela? E algo que você gosta também, Arthur, como essa pessoa se informa sobre as coisas, como ela se atualiza. Porque eu acho que isso diz pra caramba sobre o quanto a pessoa é curiosa, o quanto a pessoa corre atrás de informação. E aí tem outro no dia a dia, né? Já conheci, tô trabalhando com a pessoa, cara, que é discussões de produto, no fim, assim. E discussões de produto não é nada formal, uma reunião, coisa do tipo. Você tá falando com a pessoa sobre uma feature, sobre um desafio, sobre qualquer coisa, e você entender que outras referências a pessoa traz. Que é a mesma coisa da entrevista, de certa forma, mas de uma forma mais profunda e ali que você tá no dia a dia, né? E às vezes tá numa discussão, numa feature, pô, a pessoa, voltando pro que você falou, a pessoa sabe explicar por que ela acha que algo deve ser feito de um jeito X e não de um jeito Y, de forma clara, ou por que ela não concorda com o caminho, trazendo ali uma referência da experiência, benchmarks. Eu acho que essas coisas, não de forma estruturada, mas construídas ao longo do tempo, e ajudam a entender se a pessoa tem mais ou menos product sense ali, sabe? E você? Cara, é bem nessa linha, na verdade, você roubou aí minhas coisas. Não roubei porque eu escrevi a pauta antes, então. Ah, tá bom. Olha aqui. Mas vamos lá. Notion tem histórico, hein? Vou divulgar. Bom, olha, vocês estão vendo, né, galera? Quando interessa,
para ele fala que ele leu a pauta, que ele preparou a pauta, etc. Quando não tinha visto na pauta, nem vi e tudo mais. Eu só faço Vamos isso ver no aí, né? produto da semana. Fica aí, ó, tá gravado. Mas, cara, eu acho que é bem nessa sequência aí que você falou, cara. Para mim, num processo seletivo, quando eu estou vendo quem eu vou trazer para fazer parte do meu time, definitivamente perguntas que eu faço cara, como que as pessoas se atualizam, quais são as referências que ela busca, quais são as diferenças, as referências fora das básicas, né? Já li Inspired, já li o da Teresa Torres lá, já li não sei mais o que, acompanho o Lene. Beleza, cara, você não faz mais que sua obrigação, tá ligado? Acompanho o Lene. Já foi uma época que acompanhar o Lene era fora do mainstream, né? Já, exato, mas assim, cara, beleza, isso é o básico. Agora, além disso, justamente para aquilo que você falou lá do skate, Charlie Brown, de olhar para outros ângulos. Pô, para olhar para outros ângulos, você tem que ter várias referências, você tem que ter vários olhares, né, para conseguir enxergar por vários ângulos. Então, quais são o seu monte de referências, assim, E tem a ver com o negócio que a gente falou no programa passado de ser antenado, né? De estar, tipo, cara, vou experimentar algo que eu nem sei se vai entrar no meu dia a dia ou se é bom, só pra ver qual é. Exato. Uma outra pergunta que eu passei a fazer também foi como uma coisa vira ou não sua referência? E isso me lembrou... Interessante, é sim. E por quê? Porque quando, no ano passado, lá no Product Leader Summit, o workshop do Shireyas lá, ele falou muito sobre isso. E até uma frase que eu já tinha E a falado... gente falou aqui também no programa que a gente fez sobre o Product Leader Summit no ano passado. Exatamente. E tem uma frase que ele me falou, marcou muito, porque a gente já comentou sobre isso em vários episódios, que é treinar Product Sense é separar o personagem do profissional. Então, como você observa quem realmente entrega e não só quem fala bem no LinkedIn. Então, por isso que, beleza, você pode ter um monte de referência. Só que, assim, e você pode acompanhar uma série de pessoas. Como que você sabe, cara, esse olhar aqui, esse ângulo que as pessoas estão falando, faz sentido porque essa pessoa tem histórico, ela tem track record, ela fala o que ela faz o que ela tá fazendo mesmo, ela teve essa experiência, então ela tipo, consegue ter o senso de produto ali, você pode buscar aprender alguma coisa com isso. Cara, dando um exemplo disso que aconteceu literalmente ontem, a gente tava conversando no WhatsApp eu e você sobre o Cloudbot, né? Que tá bombando no Twitter e tal. E a gente sabe que são coisas que estão muito na nossa bolha aqui, especificamente. E aí eu falei, cara, esse negócio... Eu falei, o Arthur me perguntou e tal, eu falei, cara, eu acho que é meio overhype. Aí depois que eu falei aquilo, eu falei, cara, deixa eu procurar pessoas que eu confio pra ver se estão falando nisso. Aí eu fui no André Scarpati, eu fui no Simon Wilson e fui mais dois caras ali que são pessoas mais técnicas de AI, assim, que normalmente são pessoas que eu confio muito na opinião delas de, tipo, separar o hype do que tem valor pra caramba mesmo, sabe? E nenhuma delas estava falando de Cloudbot. E eu falei, cara, tem algo aqui. Então, é curioso isso. E, tipo, é o que você falou. Às vezes tem referências diferentes para temas diferentes. E não tem. Tipo, eu acompanho 1 milhão de pessoas falando de AI no Twitter. Mas na hora que eu quero ter uma opinião, pô, seja para escrever uma pauta do podcast, seja para entender algo mais a fundo, é uma mão cheia de pessoas ali que a gente olha de fato. Muito bom. E aí a outra pergunta que eu faço é quando a pessoa começa a contar algum caso, é isso, por que algo é bom? Ou ruim, né? Para ver também como que ela estrutura o raciocínio, como que ela traz isso, tipo, as referências e o próprio repertório mesmo para conseguir escrever se algo é bom ou ruim. Show! Conectando com isso, como que as pessoas, nossos ouvintes, podem melhorar em Product Sense? E a gente também, né? Obviamente. Então, dicas. Pessoas estão pensando assim, pô, legal, quero melhorar, quero saber se o meu é bom, faz o Product Judgment Test aí por um tempo, mas quero fazer outras coisas aqui. O que você recomendaria? Cara, uma coisa que
Também vou pegar outro papo da Nikkei lá do Duolingo, que inclusive, pô, é um conteúdo bem legal, que dá pra gente, eu vou deixar o link também aqui, que ela fala isso, como que o Duolingo estava escalando Product Sense ou Product Taste, né? Como que eles estavam escalando isso para a empresa inteira. Acho que tem algumas coisas. Acho que a primeira, eu gosto muito de uma coisa que ela fala que é a profissão de produto é ingrata. Você precisa estar learning all the time. E eu concordo em gênero, número e grau com isso. Assim. E você tem que gostar, velho. Tipo, não é a parada de eu adoro aprender e tal. Você tem que gostar porque, tipo, senão é overwhelming. Eu falo isso também, tipo, cansativo. Chega a ser um limite cansativo, assim, de você literalmente tem que estar o tempo todo aprendendo coisas novas pra sua profissão. E aí eu vou separar um pouco agora, tipo assim, tá bom, como que pessoas são mais júnior conseguem ganhar mais senso de produto, uma vez que elas talvez não tenham tanto repertório, né, porque você está começando a sua carreira. Para mim é testar o máximo de produto que você quiser para você começar a criar o que é bom e ruim para você. Quando você testar algo, pô, pega os apps que você usa mesmo. O que você gosta de usar ele? Cara, o que você achou que é muito legal dele? Tem algum outro que, tipo, no mesmo segmento, ou mesmo que seja que tem uma experiência semelhante, ou que faz você se sentir de algum jeito legal, ou pior, e por isso que você prefere ele? Ou como que ele está conectado com o mercado? Cara, acho que esses são um tipo de perguntas simples e que, ao invés de você tirar 10 minutos scrollando o Instagram, pode fazer isso também, se você quiser. Cada um faz o que quer, que a gente não é coach para falar o que você tem que fazer, não. Mas, pô, se você pode ficar, tipo, meia hora lá, mas tira 10 minutos no seu dia, todo dia, para entrar lá no Mobbing, a olhar as referências, sacou? Que é um site, para quem a gente já falou aqui vários outros episódios, mas para falar de novo, o Mobbing é meio que um... Cara, não sei nem escrever. É meio calabouço de uma de galeria de uma referências. galeria de todos os apps que você imaginar. Diversos fluxos diferentes, diversos fluxos, tem lá. E você pode separar, você pode filtrar ou por app, ou, quero ver fluxos de checkout. Putz, vai ter lá um montão, coisa do tipo. E se você é assinante da newsletter do Lane, você tem um ano gratuito de Mob Subscription lá, sei lá tá que eles vendo? têm. Então, eu acho que é isso, assim, cara, como que você, de novo, cria aquele lance lá de revisitar, como você cria seu ritmo, ritual e responsa para aprimorar o seu senso de produto? Se você é uma pessoa júnior, provavelmente vai ser consumindo, testando esses apps, vendo quem está falando e que tem experiência sobre, e começar a criar o seu ângulo, sabe? Acho que é isso. E para mim são essas perguntas. Por que você gosta de algo? Por que você acha isso muito legal? E por que tipo, tem alguma outra comparação que é bom ou ruim disso aqui para você começar a ter? Um outro olhar agora para do tipo assim, beleza, eu sou líder numa empresa e quero aprimorar, quero que o meu time aprimore o senso de produto. Essa é uma pergunta super comum, por exemplo, nas mentorias de liderança que eu dou. E eu falo também, aí entra a parte do ritmo e dos rituais que você cria. A Nikkei, por exemplo, lá no Duolingo, eles têm todos os dias um momento de testar e fazer produtos diário Duolingo. E é para a empresa inteira. Vira e mexe, tá lá o CEO, tá a galera tipo do C-Level é obrigada a participar. E eu fazendo esse serviço de graça para eles. E aí, acho que nisso, uma coisa interessante para mim é como que você cria visibilidade para todo mundo entender o que é bom e ruim baseado na ótica da companhia, sabe? E na ótica de todo mundo que tá ali nesse ritual. Porque aí você começa a criar, né? Você começa a compartilhar para várias pessoas e várias pessoas terem essa ideia. Então, eu acho que essas são algumas maneiras, assim. E eu vou talvez ser repetitivo aqui, mas para mim é o que eu falei, é um músculo que dá para ser treinado. E a gente sabe que não é usando a analogia de esportes aí, de bodybuilder. Que é isso, cara, seu músculo não vai crescer se você só não fazer nada, sacou? Não vai crescer. Para mim é isso. Cria sua rotina para testar
ou você, ou na sua empresa, é isso, aonde você busca referências. E como que você testa elas e revisita elas com uma boa frequência. Eu dou mais um nisso aí que você falou de testar produtos na linha do que a gente falou semana passada. Mesmo que não vá ser algo que vai entrar no seu dia a dia, cara, pega o top 50 de apps mais baixados do Android, do iOS, vai entender o que as pessoas estão baixando isso aqui. Tem coisas, puta, tem app de casa de aposta, beleza, velho. Mas o app de casa de apostas tem coisas interessantes para você aprender. Você já pensou por que o negócio é viciante? Por que as pessoas vão lá e viciam nesse negócio e perdem rios de dinheiro? Cara, porque existem dinâmicas ali dentro feitas para as pessoas fazerem isso. Cara, é interessante você olhar pra esse tipo de coisa, sabe? Mesma coisa. Cara, por que Fortnite é o jogo mais jogado do mundo, tá ligado? Por que Minecraft foi o jogo mais jogado do mundo, mais comprado do mundo por muito tempo? Então, tipo, olhar pra essas coisas que são muito usadas e, de forma crítica, entender o que eles fazem bem pro público que eles fazem. Então, é essa coisa também de tentar se colocar na posição de quem é o cliente daquele negócio, porque como pessoas de produto é isso que a gente tem que fazer muitas vezes. Muitas das vezes nós não somos os clientes dos nossos produtos. Inclusive eu diria que são raras as vezes que a gente consegue ser cliente do nosso próprio produto. Pô, eu hoje na Hotmart... mesmo assim, quando a gente é cliente, é com um olhar ultra mega blaster enviesado. Então, eu ia falar, eu hoje na Hotmart, eu consigo ter o ponto de vista do cliente comprador, mas não do criador, por exemplo. Então eu tenho que o tempo todo me botar na cadeira daquele cara. Então também é um exercício de você falar, puta, velho, pra uma criança que joga Fortnite aqui, com 12, 13 anos, o que isso aqui é engajante pra caramba pra ela? Que ela quer ficar horas nesse negócio, sabe? Eu tô dando um exemplo de Fortnite, mas isso serve pra qualquer coisa ali, sabe? Duolingo, enfim. Vários aplicativos. A outra coisa, e aí, pô, não tem como não dar isso, porque é um negócio que eu mais consumo. Cara, newsletters e podcasts, assim, que pra mim entram na parte de você ganhar repertório e referência. Comecei a trabalhar numa seguradora. Vou dar um exemplo meu aqui, que eu já passei quando eu entrei na Pia. Cara, eu vou procurar todas as newsletters e podcasts que falam de seguro até esse negócio entrar muito na minha veia e eu entender esse negócio a fundo pra caramba. E depois de um tempo eu vou começar a filtrar qual que eu abro, qual que eu não abro mais, qual que é boa, qual que não é. Inclusive, vou te interromper um pedaço aí, porque essa é uma parada que eu falo pra eu já falei aqui no episódio também, mas eu falo isso sempre também, que assim, entrou num lugar novo, ainda mais agora com AI, cara. Antigamente eu fazia isso na mão, mas vai buscar todas as newsletters que cobrem. Eu tenho certeza, em qualquer coisa que você colocar, tem alguém que faz uma newsletter sobre. Não tem dúvidas. Não tem dúvidas. E aí, cara, uma certeza que eu tenho na vida. Existe uma newsletter e um podcast pra qualquer coisa. E aí, eu acho que isso ajuda muito a aprimorar o senso de produto, porque ao longo dos anos fazendo isso, eu fui percebendo alguns padrões. Porque, por exemplo, você vai seguir lá, por exemplo, seguro na Ásia. Eu lembro quando a gente estava montando a Yuzi também. Cara, seguro na Ásia. Cara, é do tipo uma parada de outro planeta, sacou? É meio que impensável como isso seria aqui no Brasil. Europa, cara, aí vai ser um mercado um pouco mais regulado. Aí do tipo, Estados Unidos, pô, vai ter um pouco de inovação e mais próximo ao nosso, mais próximo tipo de usuário e tal. Latam, aí, pô, coisas bem similares, provavelmente a gente que vai estar na dianteira, assim. É isso, que aí você vai ter visões de vários lugares e que vai ajudar isso, você a aprimorar o seu senso de produto, no final das contas. Cara, e outra coisa nessa linha de visões diferentes siga coisas de pessoas que você não gosta. Ou de visões que são completamente diferentes das suas. Que, tipo, cara, te dói os olhos de ler, de ouvir, mas como pessoas de produto é importante a gente entender esses pontos de vista diferentes. E mesmo que você tenha o seu julgamento de tipo, cara, isso tá errado, eu não concordo. Tipo, tem gente que pensa diferente de você no mundo. E muitas vezes tá construindo produto para essas pessoas. Então, tem gente que eu sigo só pra passar raiva, no limite, assim. Que, tipo, eu não concordo com absolutamente nada que a pessoa fala.
mas eu gosto de saber o que ela pensa pra ter um pouco daquele negócio. Isso vale principalmente pra coisas de business, assim, mais coisas de negócio e tal, pelo menos no meu caso. E aí, entrando nessa parte de business, e que tem um pouco mais a ver com o Judgment Test lá, um negócio que eu acho que ajuda é fazer business cases. Então, você fazer aqueles casos de MBA mesmo, de exercício, ou aquele clássico: quantas bolas de tênis estão sendo jogadas no ar no mesmo momento na cidade de São Paulo? Ou quanto custaria para você limpar todos os vidros da Avenida Paulista? Tipo, muita gente olha para esse tipo de pergunta como um negócio meio nonsense, e eu mesmo olhei para isso por um bom tempo como algo nonsense, até entender que isso é um exercício de problem solving ali. E no fim, pensando em estimar, né, na linha de, pô, quanto eu tenho certeza desse negócio ou não, qual é o tamanho disso ou não, esse tipo de exercício te ajuda. E nem precisa ser um negócio aleatório assim. Pensa, cara, quantas entregas iFood faz por dia? E aí faz uma conta. Puta, no Brasil tem 200 milhões de brasileiros, tem tantos milhões de celulares, tem mais ou menos X milhões de pessoas nessas classes que podem ser clientes do iFood. Começa a ir reduzindo. Porque aí você vai começando, na hora que você fizer. Essa minha feature aqui a minha base são 10 mil pessoas, mas não vai ser todo mundo que vai usar. São os mais engajados. Os mais engajados são os 5% da base. E aí você começa a fazer essas contas. Eu acho que isso ajuda. E por último, só o Arthur falou do mobbing, eu vou dar um outro site aqui que eu gosto, que é o Build for Mars, que a ideia é parecida com o Mob, só que o Mob é mais uma galeria, como a gente falou. O Build for Mars tem o site também, mas eu tenho a newsletter ali que uma vez por semana ele manda, sei lá, 10 exemplos de design e telas e explica por que elas são legais, ou por que elas são interessantes e tal. Esse tipo de coisa ajuda. É isso. Várias dicas. Várias dicas. Pô, tem trabalho de um ano aqui. A gente falou que tem que gostar de estudar, tem que gostar de correr atrás. Isso aí, ó. Um monte de coisa aí pra fazer. É isso? É isso. Treine seu ProAdSense, faça o teste na planilha ou no site que a gente vai botar aí pra vocês. E revisitem. Não esqueçam de revisitar. Sabe o que a gente vai visitar agora? Ritual e responsa. Sabe o que a gente vai visitar agora? O quê? Os produtos da semana dos nossos ouvintes. E hoje sou eu que começo. Manda ver. O meu produto da semana, que eu não lembro se eu já dei aqui, se eu nunca dei, cara. Já dei? Tá bom, mas eu vou dar de novo, porque essa semana eu usei pra caramba. Então, na linha de coisas que usamos muito, do Gourmet. Pra quem não sabe o que é um serviço de assinatura que, em resumo, você pede um prato no restaurante e você ganha outro de graça. Na maioria dos restaurantes, tem alguns outros benefícios também. Cara, eu fui nos 2 restaurantes semana passada muito bons. Usamos o Du nos 2 e, pô, um almoço, uma janta que seria muito mais caro, saiu um precinho camarada por causa do Du. Ele se paga facilmente se você usar 1 ou 2 vezes no mês ali, dependendo de onde for. Du Gourmet é o meu produto da semana. Muito bom. O meu é o massageador de pescoço e ombros. Quando eu vi no Instagram, eu sabia que ia vir isso. É muito bom. Vou até colocar o videozinho aqui, cara, porque é muito bom, velho. Nossa, eu fiquei realmente... O ombrinho tava tenso, ficou levinho, junto. E é um combo, né, cara? Eu tô falando, meu spa aqui tá o negócio parece um alien te engolindo, tá ligado? Sim, mas sensacional. Vou deixar o link da Shopee aí pra vocês. Muito bom. Seu carrinho da Shopee deve ser terrível, velho. Cara, a Nina fala isso direto. Ela fala, Arthur, cara, você não pode entrar na Shopee porque você sempre... O seu algoritmo é tão treinado que ele dá um jeito de aparecer uma bugiganga que ela é inútil, mas ela passa a ser muito útil, sabe? Ela tava usando esses dias tudo aqui já. Ela reclama, mas usa, né? Critica, mas usa. Boa! O que a galera mandou pra gente essa semana? O Caimã mandou Manus AI, o Iago Maciel mandou Cloud Cowork, o Thiago Valinho mandou Gemini, o G-Chat e o Canvas. Começou a sacanagem de múltiplos produtos aí. Quero ver depois no final do ano aí se a AI vai separar direitinho aí. Quero ver o Carlos Bronze fazendo a separação. Exato. A Beatriz Morales mandou bilhete único.
A Vanessa Silva mandou o ChatGPT e o Copilot. A Amanda Couto mandou o ChatGPT e o Gemini. Falou que, inclusive, se tiver uma revolta das AI, ela tá na lista do mal lá pra, Que isso, pra ser, Amanda? porque ela mandou lá várias coisas pra Trate bem sua AI, velho. O Rodrigo Fumento mandou o ChatGPT, o Gira e o ChatPRD. ChatGPT renascendo aqui, hein? Combo aqui, hein? Olha Você aí, ó, você volta, que quis matar os caras aí, ó. Aí, ó. O Senra mandou o Power Automate, falou que, assim, ele não é bom, mas ele resolve algumas coisas lá. Pra quem não sabe, o Power Automate é tipo o N8N com muitas aspas da Microsoft, né? Da stack da Microsoft. O Carlos Bronze, nosso querido amigo aqui, mandou o Cursor e o Lovable. Ele falou que o Cursor está sendo ótimo como assistente para processos e documentações e falou que o quê? Aprendeu com a gente. Aprendeu aqui na Arena. Aí, ó, tá vendo? Cristiano mandou o aplicativo do FGC. Tem uma galera aí, hein? Esse aplicativo aí é aplicativo da semana de uma galera. O Marcos Roman mandou o Isla e o Lovable. Já falei com ele aqui, ó, ele já levou o cartão amarelo que não pode mandar o aplicativo do tipo produto que você trabalha, né? Ele trabalha no Isla lá, eu falei, ó, vai ser só dessa vez, não pode ser mais. A Paula Paradelas, estava sumida a Paula. Ela sempre mandava aqui produto, mandou o Substack pra gente. Que agora tem app de TV, você viu? Pois é, né, velho? Os caras tão... Da TV. Eu fui até ver no dia que saiu quanto do nosso público vê a gente na TV. É pouco, mas tem gente. Essas caras lá. É isso, pô. A gente tá... É por isso, a gente tá lá testando o produto aí, ó. Uma maneira de você testar o seu Product Sense aí. A Beatriz Fazolo mandou o Buy Tickets. Ela tá querendo vender. Por mais que chama Buy Tickets, mas ela tá vendendo os ingressos lá, na verdade. Alguém está buy, exato. O Nelson de Moura mandou o Cursor e o Anti-Gravity. E ele falou que tá usando o Cursor para análise e planejamento de projetos e o Anti-Gravity para codar. E eu achei curioso. Que, tipo, né? Spoiler, baixei o Anti-Gravity hoje. Semana que vem ele pode ser o produto ou desproduto da semana. Vamos aguardar. Veremos. E ele também falou o quê? Que ele cancelou o GPT. Aí, ó. Toda semana, todos os episódios desse ano teve alguém falando isso, hein? O Diego Spinillo mandou o Anti-Gravity, também falou que tá usando pra caramba. Então, pra ele é o produto da semana. Vamos ver aí. O Amilker mandou o Google Script e o Notebook LM. E olha o combo maneiro que ele fez. Ele falou que tá usando o Google Script para converter newsletter em PDF. E aí ele joga pro Notebook LM para converter os PDF em um podcast diário com os resumos das newsletters. Isso, cara, aí é a famosa gambiarra. Isso é bom pra treinar Product Sense também, é fazer gambiarra. Você chafunda nas ferramentas de um jeito. Exatamente. O Bob mandou o Tidal. Cara, ele é a única pessoa que usa o Tidal que eu conheço na vida. Tá vivo. E o Peixoto mandou o Lovable. E foi isso. É isso. O Lovable tá vindo forte esse ano, hein? Eu tô sentindo. Vamos acompanhar ele aí no site do Carlos Bronze. Mas o Lovable e o Gemini também, tá bom, mano? Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Continuem mandando os seus produtos da semana pra ele. Tô gostando muito dessa versão dos ouvintes 2026 que estão mandando o produto da semana pra caramba. Continuem assim. Sejam bons ouvintes. E ó, todo domingo, você que me segue no LinkedIn, todo domingo tem lá o post matinal sobre qual foi o seu produto da semana. Esse ano tá 100% de aproveitamento, hein? Não estamos esquecendo mais, não. A pergunta é você fazendo ou tá automatizado? Ou é o Cloudbot fazendo por você? Quem fizer o curso de cursor para PMs vai descobrir. Muito bem. Com isso, a gente chega ao encerramento de mais uma edição do Papo na Arena, com os recadinhos aqui de sempre, para vocês não esquecerem de dar 5 estrelas, deixar seu comentário. Não foi lá no YouTube ou no Spotify deixar o comentário no início? Vai agora. Deixe seu comentário lá agora, porque você já ouviu o programa todo, já sabe o que você quer falar sobre o programa, né? Adiciona lá nas suas playlists, compartilha com a galera.
Segue a gente nas redes, Instagram, Twitter, LinkedIn, @ProductArena, @X, @ArthurClose com K. E quinta-feira agora, dia 29, tem o primeiro Papo na Arena ao vivo e vai ter cobertura do Arthur, que o Arthur adora fazer a cobertura lá no Instagram, então ele vai fazer vídeos, fotos. Então, se você não puder estar presencialmente conosco em São Paulo, acompanha por lá. E se tudo der certo, semana que vem tem o programa dessa gravação ao vivo. É isso, vai ser o teste, inclusive, ó, já tô até testando o microfone aqui. Vai ser legal, estamos com expectativas. É isso, a gente se vê na Arena, presencialmente, quinta-feira, quem for, online, quem assistir depois. Tamo aí. Valeu! Valeu!